Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Hoje, terça-feira, dia 2 de outubro de 2018. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículo do 1 ao 5 e o versículo 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe o meu nome, uma criança como esta, é a mim quem recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos o Evangelho de Mateus. Nós vimos também essa mesma passagem ontem, narrado por Lucas. Nós vemos que são evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, e nós vemos na sequência, ontem e hoje, a mesma narrativa sobre o olhar, hoje, sobre o olhar de Mateus. E a preocupação dos discípulos qual é? Quem é o maior no reino dos céus? Nós temos a mania, como seres humanos, de queremos ser maiores, melhores, porque isso é que o mundo prega para nós. Essa é a hierarquia de uns serem melhores ou maiores do que os outros. E queremos que no céu assim seja também. Mas qual é a resposta que Jesus nos dá? Coloca uma criança no meio deles e diz: se eles não se converterem e nos tornarem como crianças, não entrarão no reino do céu. Porque a condição de se entrar no reino do céu é se tornar pequenos. Por isso, meu irmão, que a porta é estreita do reino dos céus. Vocês têm que se tornar pequeno, têm que se tornar humilde, porque senão você não entra na porta estreita que nos conduz ao céu. É isso que Deus quer de cada um de nós, é isso que o Cristo quer quando apresenta essa criança. Porque quando nós nos tornamos humildes, nos tornamos como crianças, dependentes verdadeiramente de Cristo e de Deus, aí sim nós nos tornamos crianças dependentes, porque nós, sendo autossuficientes, sendo grandes, Deus não se torna importante para nós. Nós é que somos importantes. E Jesus nos alerta que nenhum servo pode ser maior do que o seu Senhor. Portanto, por isso que nós devemos nos tornar como criança, pequenos, humildes, nos colocar como servos. Jesus nos fala: quem quiser ser maior, que torne-se o seu servidor. E Ele nos mostra, por exemplo, porque Ele é Deus e se faz homem para nos servir. Jesus nos fala que Ele não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir. E é assim que Ele nos coloca com suas atitudes. Ele se entrega na cruz por amor. Ele lava os pés dos discípulos e beija os pés dos discípulos, num gesto de humildade, de se colocar em serviço do nosso irmão. Somente quando nós vivemos essa experiência de nos tornarmos pequenos, sabermos que somos seres pecadores, insignificantes, que não somos merecedores da misericórdia de Deus, mas mesmo assim Deus veio e se fez como nós, menos no pecado. Por isso, meus irmãos,
tenhamos o exemplo de nossa Mãe Maria Santíssima. Carregou o Rei, o Filho de Deus na barriga, mas se colocou a serviço do reino, se colocou quando o anjo vem anunciar que ela era cheia de graça, ela não se sentiu importante. Ela disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a sua vida foi uma vida de humildade. Ela nunca quis os holofotes, nunca quis aparecer. Ela sempre disse: fazei tudo que ele vos disser, que o Cristo nos disser. E esse é o exemplo que nós devemos ter de humildade, de sermos humildes, de sermos pequenos para que possamos adentrar a porta estreita do reino de Deus. É isso que nós devemos ser, meus irmãos, porque aí seremos maiores. E os nossos anjos, os anjos dessas crianças, que enquanto nós nos tornamos humildes, estão no céu contemplando a face de Deus. Que nós também possamos um dia passarmos pela porta estreita, porque nos tornamos humildes, nos tornamos totalmente dependentes do Cristo, pois só Ele nos salva, só Ele nos permite que entremos pela porta estreita, para que também possamos contemplar a face de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.